Olá, boa tarde. Meu nome é Isabelle Binder e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho foi um relato de caso em cão de Pectus excavato. Esse trabalho ele teve como objetivo relatar um caso clínico de Pectus excavato, que é uma deformidade congênita da parede torácica, e discutir os principais aspectos diagnósticos e terapêuticos dessa afecção, relacionando o caso com a literatura atual. Bom, para começar, o Pectus excavato é uma deformidade congênita, como eu já mencionado, caracterizada pelo afundamento do externo em direção à cavidade torácica. E apesar dele ser raro em pequenos animais, ele ocorre principalmente em cães e mais em braquicefálicos. A etiologia ainda não está totalmente esclarecida. Há algumas teorias, entre elas fatores genéticos, alterações no desenvolvimento intrauterino, encurtamento do tendão do diafragma e alterações de pressão durante a gestação. E, embora seja congênita, recomenda-se que os animais afetados sejam castrados, porque há um potencial hereditário dessa condição. Em relação aos sinais clínicos, né, eles variam bastante. Então, há animais que são completamente assintomáticos, e enquanto outros vão apresentar dispneia, intolerância ao exercício, pneumonia recorrente e até retardo no crescimento. Esses sinais eles vão depender da gravidade da depressão external. E, além disso, a deformidade ela pode estar associada também a alterações cardiovasculares, traqueais e respiratórios também. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico e radiográfico. Então, o exame padrão ouro é a radiografia torácica para constatar o Pectus excavato. Já o tratamento, ele pode ser conservador ou cirúrgico. Então, a escolha ela vai depender principalmente da idade do paciente e do grau da deformidade. Então, em filhotes, por exemplo, a correção conservadora, então com talas, costuma ter bons resultados, porque esses pacientes têm uma maior plasticidade óssea. Já em animais idosos e adultos, como o externo é mais rígido, então não tem mais tanta plasticidade, isso dificulta a correção, né, por meio conservador, então por meio de talas, e optando-se muitas vezes pela cirurgia, o que tem um prognóstico variável por conta dos riscos inerentes à própria cirurgia. Bom, falando do relato de caso, o caso descrito no trabalho, ele é de uma cadela maltês, fêmea, castrada, de 14 anos, que foi atendida em agosto de 2023. A queixa principal da responsável era otite recorrente, além de também halitose e sobrepeso. Durante a anamnese, foi relatado que a paciente apresentava episódios repetidos de otite, principalmente após banhos semanais em pet shop, e foi mencionado também que ela recebia comida da mesa, o que explicava a questão do sobrepeso. No exame físico, além das alterações relacionadas à própria queixa principal, foi percebido que durante a manipulação a paciente ficava agitada e apresentava mucosas e línguas cianóticas. E a responsável, quando questionada, falou que isso acontecia com uma certa frequência em situações de estresse ou de esforço físico intenso. E aí, diante disso, foram solicitados diversos exames, dentre eles hemograma, função renal, hepática, um ultrassom abdominal, eletrocardiograma, ecocardiograma e uma radiografia torácica e de face. Os exames laboratoriais indicaram a presença de anemia, inflamação e alterações hepáticas. No ultrassom foi observado alteração em fígado, baço, rim, intestino e na adrenal, indicando a necessidade de um acompanhamento com o endocrinologista. Mas o principal achado que foi interessante para o presente trabalho
foi o desvio external, que era compatível com o pectus escavato na radiografia torácica. Além disso, também foi observado uma opacificação em traqueia e sinais de doença periodontal na radiografia de face. O eletrocardiograma foi realizado só mais tarde pela responsável, que demonstrou uma degeneração da válvula mitral, mas sem repercussão significativa, e o ecocardiograma não demonstrou nada digno de nota. E considerando a idade avançada da paciente e o fato dela já conviver com essa deformidade há muitos anos, optou-se por não realizar a correção cirúrgica, por conta de que ela já estava adaptada, né, a essa conformação, e o risco cirúrgico seria muito maior do que o benefício nesse caso. Bom, aqui a gente consegue ver a radiografia torácica numa projeção lateral direita. Seguindo as setas aqui, a gente consegue ver essa depressão do externo em direção à cavidade, o que seria sugestivo da condição de pectus escavato. Bom, em relação à discussão do caso, analisando, né, e comparando com a literatura, e foi possível destacar alguns pontos. Então, o primeiro foi que o achado foi incidental. Isso é muito comum em animais idosos com uma deformidade leve, que passam boa parte da vida assintomáticos. A paciente do relato, ela se enquadra nesse perfil. A cianose que ela apresentou durante o estresse, né, no momento da consulta, pode ter ocorrido por uma leve compressão do parênquima pulmonar, que reduz a ventilação em momentos de maior demanda. E aí, como ela também apresentava, né, como constatado posteriormente, a insuficiência mitral leve, foi provavelmente a combinação desses dois fatores que contribuiu para o episódio da cianose. Outro ponto importante é que, assim como foi descrito em outros relatos também, em animais idosos a cirurgia raramente é indicada, porque o externo já está rígido, né? Então a gente não tem mais uma plasticidade óssea e já há uma adaptação fisiológica, e isso costuma ser suficiente para garantir uma boa qualidade de vida desses animais. Além disso, muitas das alterações encontradas nos exames complementares, então como hepatopatia e alteração endócrina, não tinham relação direta com o pectus escavato, o que reforça, nesse caso, né, que a deformidade torácica realmente foi um achado incidental. A literatura, ela também cita que o prognóstico vai depender da idade e do grau da deformidade. Então, em animais adultos compensados, como foi nesse caso, o prognóstico ele é bom e o tratamento conservador ele é o suficiente. E, por fim, a importância, né, de relatar casos de pectus escavato em cães idosos é justamente para mostrar que nem sempre a deformidade ela vai causar prejuízo significativo e que muitos animais vivem bem com essa condição por anos, desde que haja um acompanhamento clínico anual. E, para concluir, então, a condição de pectus escavato, apesar de ser raro em pequenos animais, é uma condição relevante, porque com ela a gente tem impactos respiratórios e cardiovasculares. O diagnóstico precoce e a avaliação da gravidade são essenciais para definir o manejo adequado de cada paciente. Então, esse relato, ele reforça, né, a importância de uma abordagem individualizada. Então, em animais jovens, por exemplo, a correção pode ser feita com boas chances de sucesso, né, então, por meio de talas, como já mencionado anteriormente. Em animais idosos e bem adaptados, como foi o caso da paciente desse relato, como ela já estava bem adaptada, a conduta conservadora e o acompanhamento costuma ser o suficiente. Então, compreender, né,
o PET escavato e as particularidades, vai auxiliar o médico veterinário na tomada da decisão e promovendo um manejo mais seguro e eficaz com pacientes com esse tipo de deformidade. Aqui são as referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. Eu gostaria de agradecer à professora Regina por toda a ajuda e orientação nesses últimos meses e agradecer aos professores que estão assistindo. Muito obrigada e quem sabe até uma próxima.